Olá pessoal, Ana Lua Negrelli, nutricionista, mais uma vez aqui no programa Corpo e Mente. O tema de hoje a gente vai falar de colágeno e eu quero abordar alguns pontos. O que é colágeno? Como otimizar a formação de colágeno no corpo? Qual é a função na melhora do colágeno na nossa celulite? Como que a gente provoca a quebra do colágeno na pele? Como que a gente destrói os colágenos na pele? Como que a gente suplementa e quais os alimentos e como que o nosso estilo de vida pode ajudar. Pessoal, uma coisa importante que a gente tem que ressaltar, o ambiente que a gente vive, o nosso estilo de vida, o tipo de alimentação que a gente tem, a quantidade de gordura, né, por consequência, falei alimentação, a gente vai abordar um pouco como que a gordura ela pode atrapalhar e como que o nível de inflamação que a gente tem no corpo pode influenciar nesse colágeno, na formação e na quebra desse colágeno, na diminuição do colágeno. Uma alimentação ruim, ela pode sim ter influência na nossa formação de colágeno, inibindo essa formação de colágeno. Alimentos muito industrializados, que contenham muitos corantes, muitos conservantes, muitos aditivos químicos na nossa alimentação, pode atrapalhar aí muito o nosso colágeno na pele. Então, quando a gente tem uma alimentação muito ruim, uma alimentação cheia de agentes artificiais, isso pode prejudicar em alguns pontos. Vai prejudicar principalmente o nosso sistema antioxidante. O nosso corpo, ele produz uma molécula que se chama radical livre, não sei se vocês já ouviram falar. Então, qualquer ação química que a gente tenha no corpo que vai agir com o oxigênio, isso produz os radicais livres, que são agentes envelhecedores e que também têm influência na formação de colágeno. Então, como assim? Eu estou comendo algo que não faz parte do meu organismo, algo que é artificial, que o meu organismo não vai utilizar para nada, ele tem que detoxicar essa substância. Ou seja, o nosso fígado pegar essa substância e mandar para fora. Até aí tudo bem, o fígado ele dá conta, mas o problema é que ele utiliza certos nutrientes para a gente detoxicar. Então, se você tem uma alimentação com muitas coisas artificiais, por exemplo, tem um alimento que as pessoas elas costumam consumir muito, até por conta da ingestão de colágeno, que é a gelatina. Só que essa gelatina comum que a gente tem no supermercado, que é diferente da gelatina original que vem lá, a bovina, né? Eu tô falando dessa gelatina artificial que a gente mistura na água e faz em casa, ela tem uma bomba de corante ali, ela tem uma bomba de realçadores de sabor ou de sabores artificiais que o seu organismo vai ter que utilizar o sistema de detoxicação para mandar essas substâncias para fora, né? Então ele usa nutrientes para isso. E nutrientes, muitas vezes, eles têm a função de ser antioxidante, ou seja, inativar esses radicais livres. Então, quando você tem uma alimentação cheia de coisas artificiais, você está usando o seu sistema de detoxicação e, por consequência, acaba não sobrando nutrientes para você combater os seus radicais livres, que eles atrapalham a formação de colágeno. Então, essa ação de radicais livres no organismo, ela se chama estresse oxidativo. Então, ela causa envelhecimento, o estresse oxidativo causa envelhecimento, ele causa uma inflamação celular, não é uma inflamação intensa, mas ela é uma inflamação de baixo grau. Ele tem efeitos na glicação, que eu já vou explicar o que é isso. Ele desestrutura o tecido conjuntivo, a matriz da nossa pele. E ela também tem uma ação na perda de vitalidade, no tônus e na elasticidade dessa pele. Então eu estou falando que o estresse oxidativo vai piorar o aspecto da nossa pele. E eu também quero entrar num outro assunto que é glicação. O que é isso? Quando a gente come alimentos que eles, principalmente os que têm proteína e algum carboidrato, e a gente mistura isso e a gente esquenta, então a gente produz nessa preparação agentes glicantes, produtos glicantes. Quando a gente come isso, ele tem uma ação direta nas fibras de colágeno. Eles vão quebrar a fibra de colágeno e piorar aí o aspecto da nossa pele. Né? Então a gente fritar, grelhar, tostar, isso produz esses produtos de glicação e a gente come isso na nossa alimentação.
Quer ver um exemplo? Eu sempre falo, as pessoas ficam tristes demais. Pudim, batata frita, qualquer coisa que forma casquinha e tem escurecimento, você está consumindo esses produtos glicados. Então vamos entender como é que o colágeno está dentro do nosso organismo? O colágeno é uma das proteínas mais abundantes que a gente tem no corpo. Ela é uma proteína de estrutura. Ele está lá na nossa pele, faz parte da matriz da nossa pele, matriz que fica embaixo da pele. Eu gosto de deixar claro que eu não sou dermatologista, eu sou nutricionista, então eu vou ficar dentro do que é da minha expertise, ok? Mas o colágeno, ele faz parte dessa matriz celular e essa matriz é formada por um gel ligado às proteínas na forma que eles se associam ao colágeno e determinando uma organização nessa matriz. Esse gel que eu estou falando, que faz parte da matriz, ele é sensível a algumas ações. Então, por exemplo, insulina. Quando a gente come açúcar, a gente produz insulina e a insulina vai agir na viscosidade desse gel e ele vai comprometer o intercâmbio de nutrientes, ou seja, a chegada de nutrientes. Lembra que eu falei que a gente precisa de nutrientes para combater radicais livres? Então, se você come muito açúcar, isso vai influenciar na chegada de nutrientes aí para essa matriz. Então a ação hormonal, ela também vai agir nessa matriz celular. O estrógeno é um deles também. Então quando a gente está de TPM, a mulherada, a mulher ela tem mais estrógeno do que o homem, mas ele também vai agir nessa matriz. Então quando a gente está de TPM, até a viscosidade desse gel ela muda. Então outros agentes, idade, gravidez, diabetes, o processo oxidativo que eu já falei e a glicação degenera esse colágeno, essa matriz e isso gera o envelhecimento. Eu disse, né, que a idade também influencia, então a má notícia é que a partir dos 25 anos ou de 25 a 30 anos a gente tem uma diminuição na produção de colágeno. Então a perda de 1% do colágeno ao ano e quando a gente entra na menopausa isso aumenta para 2%, né? Então é interessante que a gente resolva isso ou que a gente previna essa perda que vai acontecer de qualquer forma. Então, o que é colágeno? Ela é uma proteína que ela é elástica, ela parece um elástico mesmo. E ela fica organizadinha toda em estruturas e isso sustenta a primeira camada da nossa pele. Quando a gente tem lesão nessa estrutura toda, a gente começa a ver que começam os vincos, né? Tanto rugas quanto a gente vê na nossa pele o aspecto de celulite, quando essa estrutura de colágeno ela é quebrada. Resumindo, o aspecto da sua pele, tanto de rugas quanto de celulite, vai ser ligado a quanto que toda essa estrutura de colágeno ela está em pé, embaixo da sua pele. Então a gente precisa sim preservar todas essas fibras para que não aconteça a quebra e, por consequência, a gente não veja o envelhecimento da pele. Quais são os precursores de colágeno? O que a gente precisa para essa proteína ela ser formada? Então, um dos mais importantes agentes é a vitamina C. O manganês também está envolvido, ele faz a síntese de colágeno. Ele também é um mineral antioxidante importante. O cobre também está envolvido, então ele ajuda a formar tecido conjuntivo. A vitamina A também na formação e regeneração celular, porque ela também estimula os genes formadores de queratina e colágeno. Zinco também é um mineral extremamente importante porque ele atua como regenerador celular, ele também é precursor de algumas proteínas, colágeno é uma proteína. O complexo B participa da formação do colágeno e um muito importante é o silício, que ele vai manter a estrutura desse colágeno em pé. Ele não ajuda a produzir, mas ele mantém essa estrutura em pé. E um ponto muito importante é a hidratação, né? Todo esse gel, esse muco que tem embaixo, ele precisa ser hidratado. Então, se você tem uma baixa hidratação também, isso vai influenciar bastante. Um dos maiores agentes envelhecedores é o cigarro. Então, se você fuma e você tem a pretensão de manter a sua pele saudável e jovem, isso são duas coisas completamente incompatíveis. Então, se você fuma, para de fumar ontem. Porque a própria fumaça na pele,
ela causa perda de elasticidade cutânea e as substâncias do fumo reduzem o fluxo sanguíneo para a pele, o que dificulta a oxigenação do tecido. Os fumantes, vocês podem ver que eles apresentam características mais envelhecidas, só pelo fato de fumar, né? Então, a fumaça, e principalmente a fumaça do cigarro, é muito ruim. Estudos sobre colágeno. É comprovado que ele melhora articulações. Na pele, na unha e no cabelo não tem ainda tantos estudos que comprovem a eficácia, mas o que já está documentado é que ele melhora muito a hidratação. Então lembra que eu falei que a água é importante? Então se você está melhorando a hidratação e o colágeno ele carrega a água com ele para dentro da pele, isso também vai ajudar muito. Vamos entender um pouco o que é celulite? Celulite ela é multifatorial, ela não tem uma causa só. Então pode ser hormônio, pode ser a própria gordura, então a gente engordar, isso faz com que as células adiposas, onde estoca a gordura, elas fiquem maiores. Pode ser acúmulo de líquidos, por você estar com acúmulo de líquido e com uma célula mais hipertrofiada, isso acaba atrapalhando a circulação local, então não chega nutriente, não chega oxigênio. Isso tudo faz com que você tenha um processo inflamatório local. Isso que é celulite. Isso dá também esse aspecto ondulado, como eu já falei, a fibra de colágeno ela tende a quebrar e você tem esse aspecto aí de casca de laranja que a gente tanto odeia, né? Então vamos chegar na melhor parte, que é como que a gente consegue melhorar isso tudo. Então, primeira coisa, né, pessoal, exercício. O exercício ajuda demais porque você tá trabalhando a sua condição cardiovascular, então começa a chegar mais sangue ali no tecido. Nutrir a dieta com nutriente, não ficar consumindo alimentos artificiais, diets e lights, isso não vai ajudar de jeito nenhum. O que a gente tem que comer é comida com nutriente, ok? Atrair água para dentro do tecido, então sim, a suplementação de colágeno poderia ajudar aí. Uma coisa que ajuda muito, a suplementação de ômega 3, ômega 9, porque a gente está melhorando o perfil de gorduras e são gorduras anti-inflamatórias. Reduzir o processo inflamatório, né? Então com a dieta, com o exercício, a gente reduz o processo inflamatório. Outra coisa, diminuir os danos dos radicais livres, então preciso consumir antioxidantes. Promover uma renovação celular, e suas vitaminas conseguem melhorar bastante. E fazer uma dieta que você não intoxique o seu organismo, como eu falei, tá? Então a gente está falando de duas coisas básicas, dieta e exercício, hábitos de vida que podem melhorar muito aí a produção de colágeno na sua pele. Alguns alimentos que podem ajudar, então o chá verde é super bacana, o resveratrol, as frutas vermelhas que tem um antioxidante que chama antocianina, o cacau, não estou falando chocolate, eu estou falando aquele cacau em pó, o chocolate puro, não esse que a gente consome aí com açúcar e gordura hidrogenada, isso não vai ajudar, vai mais atrapalhar. Selênio, então a castanha do Pará, a gente sabe que é super rica em selênio. Brássicas, então é a couve, o repolho, o brócolis, a couve-flor, e tem um nutriente bastante interessante que é a cúrcuma, aquele pozinho amarelo que você pode misturar isso na comida, isso também pode ajudar bastante, tanto na parte de ingerir nutrientes, como combater os radicais livres e ser um nutriente extremamente anti-inflamatório. Então, para fechar esse assunto, as minhas dicas que ficam são: para de fazer dieta, tá? Para de consumir esses alimentos aí totalmente artificiais. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco para os alimentos que estão disponíveis na natureza. Aquela bolachinha da tarde, toma cuidado com ela, porque às vezes ela tem no rótulo que ela tem fibra, que ela é integral, mas muitas vezes ela tem bastante açúcar, ela tem gordura hidrogenada, então não seria um bom alimento. As barras de cereal também não é uma coisa que eu acho que a gente deveria consumir assim como um alimento saudável. Então tira essa coisa da dieta, vamos fazer dieta. Eu recomendo sempre para os meus pacientes que consumam comida, em quantidades ideais, obviamente. Então, no fim, uma alternativa que a gente tem, ela é a suplementação do colágeno. Como eu falei, ela ainda está em
estudo, a gente não tem a longo prazo, né, como que a suplementação de colágeno ajudaria. Mas se mal não faria, né? Mal não vai fazer. Se você quer suplementar com colágeno, que você escolha um bom colágeno para suplementar. Só que a suplementação sozinha, um colágeno que você consuma só a proteína, não vai fazer tanta diferença, porque colágeno é proteína. Se você estiver consumindo proteína de colágeno, ou proteína de bife ou de frango, a disponibilidade de aminoácidos, que são as unidades de proteína, ela é a mesma na corrente sanguínea. O que a gente precisa de verdade são os precursores, são os nutrientes que eu já falei anteriormente, que vão ajudar com que essa proteína que você está suplementando ou que você está consumindo, ela vá lá para a sua pele e forme novas fibras de colágeno. Então essa que é a parte mais importante. Então as minhas dicas finais fica sendo meio óbvio, né? Então você não optar por essas dietas que você só vai consumir alimentos sem calorias, porque isso não vai ajudar em nada, né? Então o pessoal normalmente consome essas bolachinhas aí que parecem ser saudáveis, mas na verdade ela tem uma grande quantidade de açúcar, ela tem uma quantidade de gordura e nem sempre é gordura boa, é uma gordura hidrogenada. Então parecem muito saudáveis, mas não são. Eu implico também bastante com as barrinhas de cereal que tem por aí, porque a gente acha que é um alimento saudável, mas na verdade é bastante carboidrato com açúcar ali e pouca fibra. Então o que eu sempre oriento os meus pacientes? Que eles consumam comida de verdade. Vamos voltar um pouco para como a gente comia antigamente, quando não tinha essa quantidade enorme de industrializados. E o exercício. O exercício, como eu falei, ele vai melhorar toda a sua condição cardiovascular, levando oxigênio, levando nutriente para o tecido. Então é uma parte muito importante a ser considerada. Oi pessoal, Fábio novamente. Vamos falar agora, complementar esse segundo episódio, depois dessa brilhante aula da Ana Lua Negrelli, nossa amiga aqui, mais uma vez. Complementando o assunto sobre colágeno, a gente separou aqui 3 vídeos muito bacanas de pessoas aí espalhadas pelo Brasil novamente. E eu queria startar aqui com a primeira pergunta da nossa amiga Aline Batista. Por favor, César, coloca aí na tela. Oi, Ana, meu nome é Aline. Eu gostaria de saber em quais alimentos se encontra o colágeno. Oi, Aline. O colágeno, a principal fonte que a gente tem, do colágeno animal, ele vem dos ossos, né? Então, a suplementação de colágeno que a gente tem, ela é retirada do tutano do boi. O pé de galinha também tem colágeno. Não sei se você lembra antigamente que as mães faziam aquela meio que geleia com pé de galinha para deixar na geladeira para ir consumindo. Então, é uma boa fonte. E existe também o vegetal, que é o agar-agar, que é retirado de algas. Ótimo. Agora um segundo vídeo da nossa amiga Mariana. Por favor, Mariana. Sou Mariana, tenho 36 anos e gostaria de saber qual a quantidade de colágeno que devo usar diariamente. Oi, Mariana. A suplementação de colágeno, ela vai aí de 8 a 12 gramas por dia. Legal. E a nossa última pergunta desse episódio vai para a Daniela. Por favor, Daniela. Olá, sou Daniela Rosseto, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e gostaria de saber se o colágeno hidrolisado pode ser tomado à noite ou o melhor horário é pela manhã. Dani, boa pergunta. Eu prefiro recomendar o colágeno durante a noite, porque durante a noite a gente tem formação de hormônios que são precursores de proteínas no nosso corpo, eles ajudam o nosso corpo a formar. Então, se a gente está precisando formar a proteína de colágeno, é interessante que a suplementação aconteça à noite. Isso vai ajudar a ficar tudo mais eficaz. Bom, pessoal, encerramos aqui esse segundo episódio da websérie Corpo e Mente, onde a gente falou muito sobre colágeno, brilhantemente exposto pela minha amiga Ana Lua Negrelli. Caso você tenha tido alguma dúvida durante essa aula, não deixe de registrá-la na aba de comentários. E, por favor, também reforço que a gente não está se baseando em nenhum produto específico no mercado. Queria deixar também as considerações finais da Ana. Por favor, Ana. Eu queria agradecer o convite do J-Play aqui para poder compartilhar um pouco da minha experiência, do meu conhecimento, para que você tenha uma pele mais bonita. E queria também falar que a gente não está usando nenhum tipo de informação aqui para cura de qualquer enfermidade. Se você tiver alguma questão patológica, que você converse com o seu médico a respeito. Tá bom? Muito obrigada pelo convite de novo.
Perfeito, Ana. E pessoal, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, divulguem bastante e nos vemos no próximo episódio. Valeu!